E a partir disso, nós temos um pouquinho de tempo também para parar para pensar um pouco nas nossas vidas e também para investir no nosso conhecimento, discussão de casos e tudo mais. Para quem não me conhece, meu nome é Hidalvo, eu sou presidente da Comissão de Direito de Saúde da OAB Campinas. Nós estamos fazendo essa reunião aberta aqui para falar sobre telemedicina. A gente já vem fazendo diversas reuniões no último ano, todas elas foram presenciais, por óbvio, mas essa aqui vai ser a primeira reunião do ano e nós já estamos fazendo ela meio por videoconferência aí, né? E aí a gente vai aí se adaptar, vamos tentar trazer bastante informação jurídica para os médicos aí, né? E também pedir essa troca de figurinhas aí com os médicos, né? Vocês médicos que estão aí no auditório aí, por favor, falem conosco aí para ver o que está acontecendo, para a gente ver o que a gente pode fazer aqui também de outros assuntos, né? Sem muito mais introduções aqui, eu queria passar a palavra para o Dr. Diogo Gonzalez Júlio. Ele é um cara amigo muito legal, e também um advogado de mão cheia aí, que trabalha já há bastante tempo na área do direito médico, e a gente tem conversado muito, né, Diogo, nesses últimos dias aí, sobre telemedicina, com tanta norma vindo de lá para cá, de cá para lá, CFM falando, alguns CRMs falando, depois o Ministério da Saúde vai lá e solta uma portaria, projeto de lei rolando, ainda não houve sanção, né, Diogo? Ainda não. Não. Mas deve acontecer nos próximos dias aí. Aí agora é ministro da Saúde que cai, aí não cai mais, então a gente está vivendo tempos meio diferentes aqui. Então, eu vou passar aqui a palavra para o Dr. Diogo. Eu só vou pedir para vocês uma gentileza. Eu estou vendo, Alfredo, que você está sem som, mas todos os outros estão ouvindo? Precisava de uma sinalização de vocês aí. Eu estou. Eu acho, Alfredo, que o problema é no seu áudio aí, porque está todo mundo falando que sim, que está ouvindo. Eu vou mandar aqui uma mensagem para ele. Diogo, fica à vontade. Tá, deixa eu só falar. Eu vou deixar, assim, a gente vai ter um tempo onde o Diogo vai explanar aqui as coisas dele, aquilo que ele preparou para a gente hoje. E aí eu vou pedir para vocês, caso vocês tenham alguma intervenção, fazer uma inscrição aqui no próprio chat, que eu vou anotar aqui, né, a ordem de pessoas que querem falar, né? E aí, ao final, a gente tenta encaixar isso dentro da mensagem do Diogo, aí a gente vai fazendo um bate-bola, como a gente sempre tem feito nas nossas reuniões, tá ok? Então, Diogo, eu vou fechar meu áudio aqui, mas você está com a palavra. Forte abraço e boa sorte aí na sua explanação. Bom, boa noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Diogo Gonzalez Júlio, e a mim foi incumbida a missão de fazer a explanação inicial aqui dessa nossa reunião aberta. Essa nossa metodologia de reuniões abertas que nós viemos adotando aqui na nossa comissão, ela consiste sempre de uma fala inicial de alguém escolhido para falar sobre o assunto, né? Alguém que já tem um conhecimento prévio do assunto, mas o que vem enriquecer justamente
é a possibilidade que a gente abre para todos participarem e todos trazerem sua contribuição de acordo com a sua profissão, com a sua vivência prática no assunto. Então, vou falar um pouquinho da introdução histórica aqui da telemedicina no Brasil. A telemedicina, de uma maneira geral, ela surge pela primeira vez, tá, uma normatização a respeito, lá nos idos de 1999, com a Declaração de Tel Aviv sobre as responsabilidades das normas éticas na utilização da telemedicina, que foi feita numa Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, em outubro de 99. Em outubro de 99, vamos contextualizar o que acontecia no mundo nesse momento. A internet, ela havia se popularizado ao grande público, né? Se popularizado, não, melhor dizendo, ela havia sido disponibilizada ao grande público a partir de 95. Até então, ela era relativamente restrita aos ambientes, né, das empresas e até de 92 para trás nos ambientes universitários. Então, em 99, houve essa disposição feita lá no Congresso Mundial no Congresso da Associação Médica Mundial, em Tel Aviv, estipulando as primeiras normas a respeito da telemedicina. Olha, temos esse novo instrumento, vamos passar a usar. No Brasil, o Conselho Federal de Medicina institui uma norma em 2002 sobre a questão da telemedicina. Essa norma ela está em vigor até hoje. Ela traz o conceito de telemedicina e diz que a telemedicina ela será usada de acordo com regulamentação futura. O problema é que, de 2002 para cá, essa regulamentação futura ela ainda não veio. No final de 2018, ou seja, a questão de 2 anos atrás apenas, o Conselho Federal de Medicina editou uma norma, uma resolução, onde ali ele buscava regulamentar o uso da telemedicina. Só que essa norma ela sofreu uma série de críticas dos conselhos regionais de medicina, sob o argumento que esses conselhos não haviam sido previamente consultados, e foi tamanha a reclamação de todos os conselhos, salvo engano, apenas um não formalizou uma reclamação, que o Conselho Federal de Medicina ele se viu obrigado a editar, a soltar uma nova resolução, onde ela dizia: olha, estamos revogando a resolução 2227 de 2018, que tratava sobre telemedicina, e estamos recolocando em vigor a resolução anterior, que é aquela resolução, a 1643 de 2002. Ou seja, eles anularam essa resolução como se ela não tivesse existido. Em paralelo a isso, né, no decorrer desse tempo, o Conselho ele já havia autorizado 2 modalidades de telemedicina. Em 2014, teve a resolução que foi aonde foi feita sob encomenda do pessoal da especialidade, da Sociedade de Especialidade Médica de Radiologia. Então, teve uma resolução, a resolução número 2107 de 2014, ela veio definir o que era teleradiologia e autorizando o seu uso, que, né, já era muito comum em 2014, aquelas situações onde a imagem era colhida em determinados laboratórios e o médico que iria emitir o laudo sobre aquelas imagens estava em outra localidade. Ele poderia emitir esse laudo da sua casa, ele poderia emitir esse laudo de outro estado. Então, isso foi regulamentado em 2014, autorizado pelo CFM.
Em 2019, após, né, aquela a edição daquela resolução de 2018 que eu comentei com vocês, que ela foi editada e houve uma reclamação tamanha que, na sequência, ela foi destituída, digamos assim, né? Então, mesmo assim, depois disso, em 2019, para não deixar desamparado uma outra necessidade que existia, foi feita uma resolução para definir a telepatologia, ou seja, também para os casos de exames laboratoriais envolvendo a patologia, onde era possível que o material colhido, os resultados das análises prévias eram feitas em um determinado laboratório e o médico queria emitir o laudo, o patologista queria emitir o laudo, poderia emitir isso de maneira remota, em outro local. Agora, falando propriamente do momento que nós estamos vivendo, nós começamos aqui agora, em meados de março, a coisa pegou aqui no Brasil sobre a questão do Covid-19. Então, começou os rumores da necessidade de implementação do isolamento social, já visto aquilo que já vinha acontecendo em outros locais, principalmente, né, a China, que começou primeiro, e a Itália era a bola da vez no momento que o mundo estava de olho. E qual que foi o raciocínio? Olha, se for necessário, se houver necessidade de implementar no Brasil o isolamento social, nós não temos nada regulamentando quanto à questão da telemedicina. E a telemedicina está sendo usada nesses outros países para tentar amenizar ou apoiar a questão de condução, né, técnica, um apoio técnico para conduzir a própria epidemia de Covid-19 e assim bem como a medicina como um todo. Então começou um corre-corre aqui no Brasil, na realidade, para tentar construir um entendimento de como que viria a ser a possibilidade de utilizar-se da telemedicina, desse recurso. Então, nesse meio tempo, o Ministério da Saúde, né, capitaneado aí pelo nosso ainda atual ministro Mandetta, né, começou, junto às associações de medicina, né, o CFM, manifestar a vontade e interesse, né, que se avizinhava de soltar uma resolução, alguma regulamentação para autorizar o uso da telemedicina em face da pandemia do Covid que estava acontecendo, né? Aí, nesse meio tempo, o que aconteceu? No dia 19 de abril, o Conselho Federal de Medicina encaminhou um ofício, tá? um ofício endereçado ao Ministro de Estado da Saúde, onde nesse ofício o Conselho Federal de Medicina manifestou que, em caráter excepcional, em função do momento que nós estamos vivendo aqui do Covid, né, do Covid-19, né, do coronavírus, reconheceu a possibilidade de ser utilizado a telemedicina em 3 situações, em 3 modalidades. Então, primeiro, eles, através de ofício, o Conselho Federal de Medicina não, melhor dizendo, autorizou a utilização de 3 modalidades da telemedicina. A primeira delas é a teleorientação, que é para que os profissionais da medicina realizem à distância
a orientação e encaminhamento de pacientes em isolamento. Ou seja, seria para aqueles casos onde o paciente está na dúvida se ele tem Covid ou não, se ele deve buscar tratamento ou não. Então, ele entra em contato com o médico e o médico vai fazer as perguntas para ele. Né? No começo, quais eram as perguntas que o médico deveria fazer? Você esteve em viagem ou em contato com alguém que viajou para o exterior, para as regiões endêmicas do Covid-19? Que no primeiro momento era só casos importados, né? Como era falado. E além disso, né, que hoje se persiste, se você possui, quais são os sintomas que você possui? Você está com febre, você está com problema respiratório, você está com as características e sintomas do Covid. Então, por essa ferramenta, o médico ia falar, não, você está só com febre? Então não precisa. Ou você está só com um dos sintomas, né? Não estão presentes todos os sintomas, fique em casa, fique em isolamento, se coloque em isolamento e não vá ao posto de saúde, não vá ao sistema público de saúde, para não sobrecarregar o sistema e também para evitar que você se contamine, né, com o Covid-19, ou mesmo que você venha a ser um vetor de contaminação para aquelas pessoas que estão no hospital. Então, a teleorientação veio nesse momento, veio nessa função, para que agora, no período de isolamento social, ela funciona como se fosse uma pré-triagem. Se não houver necessidade de comparecimento ao hospital, ao serviço médico, o médico ali ele já orienta já para o paciente ficar em isolamento, para o paciente orienta as primeiras posturas que o paciente deve tomar. A segunda possibilidade que o Conselho Federal de Medicina autorizou naquele ofício foi o chamado telemonitoramento, que nada mais é do que uma possibilidade que o médico tem de manter a supervisão do monitoramento e vigilância à distância de parâmetros de saúde de um determinado paciente. Ou seja, o médico faz o acompanhamento daquele paciente para verificar como que está a evolução do quadro dele. E o terceiro e último ponto, a terceira e última modalidade que o CFM autorizou nesse ofício foi a possibilidade da teleinterconsulta. O que é a teleinterconsulta? São para aqueles casos onde o médico assistente, junto presencialmente ao seu paciente, ele tem alguma dúvida ou ele entende que buscar a possibilidade de um segundo médico, sendo ele especialista ou não diz que é exclusivo para consultar um médico especialista sobre determinado assunto, ele estabelece o médico assistente, ele entra em contato com um segundo médico ou com um grupo de médicos e expõe o caso que ele está atendendo, e essa forma-se ali uma junta médica, digamos assim, para buscar uma melhor conduta terapêutica, né, um diagnóstico com a opinião de mais de um profissional. Né? Na realidade, a interconsulta já existe e é praticada no dia a dia. Aqui se permitiu que a interconsulta fosse feita de maneira remota. Logo no dia seguinte ao CFM ter mandado esse ofício e dado publicidade, aí o próprio Ministério da Saúde soltou a portaria, a 467 de 2020,
aonde sim, nessa portaria, ele veio regulamentar a questão da telemedicina, dizendo o seguinte: a telemedicina está autorizada agora apenas e tão somente enquanto perdurar a pandemia do coronavírus. Ou seja, o Ministério da Saúde, através dessa portaria, veio permitir o uso da telemedicina, propriamente dita, para todos os casos onde os pacientes estejam acometidos pelo coronavírus, e também para os demais pacientes. Para todos, não é exclusivo para os pacientes que estão contaminados com o coronavírus, mas sim para todos os pacientes. Só que a teleconsulta ela tem que ser usada com alguns critérios. Por quê? O médico que se propõe a fazer uma teleconsulta, ele avoca para si a responsabilidade por fazer esse atendimento dessa maneira, por meio da teleconsulta. Ou seja, não são todos os casos que será possível o médico realizar uma consulta médica, que é um ato, né, que nós temos, que é um ato médico, né, onde ele é necessário fazer a investigação, a hipótese, o diagnóstico e a prescrição para o paciente, porque vai ter muitos casos, né, acredito que, aliás, a grande maioria dos casos, onde se faz necessário o exame físico, o exame clínico do paciente. Então, nesses casos, por meio da teleconsulta, não é possível. Então, Diogo, mas quando que eu vou usar a teleconsulta? A teleconsulta ela vai ser utilizada principalmente para aqueles casos aonde o paciente o paciente já está em tratamento médico com aquele profissional, com aquele médico. Então, o médico ele já tem acesso ao histórico clínico do paciente, né? Ele já fez a anamnese, o paciente já está no fluxo terapêutico. Isso é muito comum nos casos de pacientes crônicos, com doenças crônicas, ou pacientes, por exemplo, que estão numa sequência de estar em um pós-operatório. Por quê? Esses pacientes, hoje, pela questão do isolamento social, ele ficou impedido de ir ao consultório médico para fazer para se submeter a uma consulta que não é de urgência e emergência, seria uma consulta ainda permitido, né? Ainda podemos dizer que seria uma consulta eletiva. Então, para esses casos onde não há necessidade do paciente sair do isolamento social, e também para proteger o médico, né, que ele está nesse momento em isolamento social, então foi para esses casos que a telemedicina veio a ser permitida na modalidade de teleconsulta. Então, são casos onde o médico ele vai fazer uma pré-triagem com o seu paciente, onde ele vai identificar. Se ele identificar que naquele caso vai haver necessidade do exame clínico, ele já nem coloca esse paciente para o agendamento em teleconsulta. Ele já avalia. É caso de urgência? Eu tenho necessidade esse paciente tem necessidade de fazer essa consulta agora, imediatamente? Então, você coloca esse paciente para ser atendido no seu consultório, aonde você, no seu consultório,
está com a agenda reduzida, então você vai atender os pacientes de maneira mais espaçada, para evitar aglomeração na sua recepção, e ali disponibilizando para o paciente né, todos os meios de segurança possíveis, como álcool gel, máscaras e aquilo que você puder colocar à disposição do paciente. Bem como você, médico, também deve buscar estar na maior segurança possível com os EPIs que você julgar necessário para fazer aquele atendimento presencial. Bom, mas vamos voltar aqui e falar da telemedicina, que é o que nos interessa nesse momento. Bom, o médico fez a pré-triagem, identificou que o paciente ele pode ser atendido na modalidade através de uma teleconsulta. Então, o que o médico deve fazer? É interessante, tá, o médico seguir um expediente, onde ele seria da seguinte forma. Primeira coisa, o médico explicar para o paciente quais são, por que está sendo escolhida a modalidade de teleconsulta e também quais são os limites desse atendimento na teleconsulta. Deixando claro para o paciente, olha, né, paciente, caso no decorrer da consulta eu venha entender que seja necessário um exame físico, nós vamos agendar uma consulta presencial. Assim como, se for necessário que eu determine que você vai fazer exames laboratoriais e tudo mais, eu vou prescrever para você buscar esses exames e depois transmitir para mim de uma maneira eletrônica para que eu possa fazer a análise desses exames e fechar o diagnóstico. Então, informar o paciente por que está escolhendo a teleconsulta e quais são os seus limites, quais são os seus benefícios para esse momento. Também, no segundo passo, informar o paciente qual vai ser a plataforma que será utilizada, qual que é o meio eletrônico que vai ser utilizado, para ver se o paciente consegue, se ele tem à disposição esse meio e até se ele consegue ter familiaridade com a tecnologia para poder se submeter a essa teleconsulta. Outro detalhe importante, na sequência, né, isso tudo previamente ao atendimento, tá? Defina com o paciente quais serão os honorários médicos, quanto que vai custar aquela consulta. Porque todo o trabalho médico deve ser remunerado. Tá? Isso daí isso não tem nenhum problema ético em falar isso. A única coisa que nós observamos é que, nesse momento, você tem que tomar cuidado para que o preço que você estabeleça não seja um preço aviltante, ou seja, que você, vamos supor, você pratica um preço de R$100 na sua consulta presencial, tradicionalmente, historicamente, no seu consultório. E agora, porque é telemedicina, você tem que estabelecer um preço de R$50, ou muito abaixo do que você costuma praticar. Isso não é aconselhável e não é bem visto aí perante como ético. Assim como você também não deve agora aproveitar em função do desespero da sociedade e aumentar os seus honorários para um valor muito acima daquilo que você praticava. Mas o valor deve ser previamente combinado com o médico e com o seu paciente e também a forma de pagamento. Se ele vai fazer o pagamento no depósito em conta, se ele vai fazer um pagamento por boleto. Então, você tem que pré-combinar com ele. Também informar ele, né, caso você utilize isso, diz que fala assim, olha, o nosso atendimento será gravado. E essa gravação ele vai ser juntada no seu prontuário. Né? E isso se você for gravar. Se você não for gravar, né, informe a ele que todas as informações que estão sendo tratadas nessa consulta
será anotada no prontuário, bem como todas as imagens e exames que ele disponibilizar para você, tudo isso será registrado no prontuário. O paciente tendo essas informações, ele vai poder, nesse momento, decidir se ele aceita passar pela teleconsulta ou não. Por exemplo, se você perguntar para minha avó, né, se ela vai aceitar passar na teleconsulta, no primeiro momento ela vai falar: o quê? O médico não vai pôr a mão em mim? Não quero. Né? E em respeito à autonomia, à autodeterminação do paciente, o paciente aqui ele vai, no primeiro momento, escolher se ele vai passar pela teleconsulta ou não. Explicado todos os itens, o paciente aceitando passar pela teleconsulta, o médico vai ali fazer a sua investigação da maneira que entender direito, né? E ao final vai explicar para o paciente, né, qual que é o tratamento proposto, qual que é a prescrição do medicamento ou as ações que o paciente deva tomar. Então, ao final da consulta, o que o médico deve verificar? O médico deve verificar se o paciente entendeu e compreendeu, né, de maneira adequada o diagnóstico que você chegou, que você achou para o paciente. E também se ele entendeu de maneira correta o tratamento. E já adverti-lo, né, nesse momento, que se ele não aderir, não for um paciente aderente ao tratamento proposto, né, você já informa ali também quais são as consequências que ele pode vir a ter, que ele pode vir a piorar, que ele pode desenvolver os sintomas podem se acentuar. Então, é importante fazer essa verificação ao final. Também deixar claro para o paciente, olha, se os seus sintomas persistirem ou vierem a piorar, né, você deve procurar um serviço de emergência ou né, o pronto atendimento mais próximo da sua residência, que para esses casos, né, continua atendendo normalmente. E o mais importante, ao final, o médico deve registrar, arquivar tudo no prontuário do paciente. Então, se o médico está utilizando uma plataforma que permitiu fazer a gravação, essa gravação ela deve constar no prontuário do paciente, bem como todos esses dois momentos aqui de concordância do paciente que eu falei, que eu chamei de pré-consulta e ao final da consulta, se isso tiver, se a consulta for gravada e no áudio, no vídeo, tiver bem claro todos esses passos que o médico, que o paciente entendeu e compreendeu direitinho, isso já vale como se fosse um termo de consentimento livre e esclarecido do paciente. Então, não seria necessário, não seria obrigatório fazer esse termo por escrito. Diogo, mas o ideal, qual que é o ideal para eu buscar o máximo de segurança possível? O ideal é você fazer o paciente preencher e assinar esse termo em dois momentos, antes da consulta e depois da consulta, e também fazer essas perguntas aí durante a consulta para que fique gravado, para que conste do vídeo também. Tá? Agora vamos para uma segunda hipótese, aonde o paciente ele não é o paciente do médico, é um paciente novo para o médico. Então, nesses casos, primeira coisa, vou falar especificamente só da telemedicina aqui. O que difere da consulta que nós falamos até agora?
difere que você vai ter que fazer uma anamnese mais criteriosa com o paciente. É a primeira vez que você está atendendo ele. Então, eu aconselho você deixar pré-definido um formulário de anamnese bem feito para aquela sua especialidade, e você enviar esse formulário para o paciente, né, para ele que ele preencha ali os dados da anamnese, para que você possa, a partir dessas informações, iniciar a teleconsulta. Porque muitas vezes, ao preencher da anamnese, você vai identificar que a necessidade da consulta ser presencial, que vai ser necessário você fazer um exame clínico, você fazer exames, né, que seriam possíveis só na presença do paciente. Outro detalhe que eu acho que é relevante aqui eu falar para vocês é a questão da remuneração. A remuneração, a parte financeira, eu disse para vocês que vai ser combinado, vai ser arbitrado o valor pelo médico, né, de quanto ele quer cobrar pela consulta dele, e também ele vai definir a forma de pagamento com o paciente antes de iniciar a consulta. Pois bem, e se o paciente for de um plano de saúde? Bom, aí você vai colocar mais um item, tá, ali para você cumprir no seu pré-atendimento. Você vai verificar, junto ao plano de saúde, se o plano de saúde autoriza essa modalidade de atendimento. Tá? Porque você, médico, pode fazer essa consulta e depois o plano de saúde pode não pagar para você. Pelo argumento que ele não autorizou essa consulta. Agora, você também pode virar para você já tendo essa informação, você pode deixar para o paciente verificar, junto ao plano de saúde, se o plano de saúde autoriza ele, paciente, a passar por uma consulta com você. Se o plano de saúde negar essa consulta para o paciente e o paciente vier com essa notícia para você, nada impede de você oferecer para ele passar pela consulta particular. E ainda você pode utilizar uma política falando, olha, como você já é meu paciente, ou você já está vindo aqui e tem o plano de saúde, eu posso oferecer para você um preço diferenciado. Nessa conversa, não tem problema você dar um preço diferenciado, dar um desconto ali para o paciente. Aí, no final, você vai dar o recibo para o paciente, e o paciente, se ele quiser depois brigar com o plano de saúde para ser reembolsado ou não, essa é uma briga que o paciente vai ter que passar. Agora, você, médico, você não pode puxar para si esse risco, né? Senão, daqui 2, 3 meses, você vai estar com um monte de consulta feita e tentando receber aí dos planos de saúde. Né? Bom, gente, então, outro item que eu acho que merece ser falado aqui é a questão da plataforma. Hoje, tá, essa portaria do Ministério da Saúde, ela não vem definir, não apresenta nenhuma exigência de qual plataforma ela deve ser utilizada para teleconsultas. Porém, nós devemos lembrar que a teleconsulta ela veio a ser regulamentada dentro de um contexto normativo que já existe no Código de Ética, todas as resoluções do Conselho Federal de Medicina. Ou seja, você deve buscar respeitar ao máximo a questão do sigilo profissional, que é aquela inerente ao prontuário, né? Só deve ter acesso ao prontuário o paciente, né? E aquelas exceções a regras em caso do paciente falecido e tudo mais. Então, aqui, não é porque está no meio eletrônico que essa necessidade deixou de existir. Então, você deve buscar uma plataforma onde haja a garantia que esses dados, essas informações serão
tratadas com a segurança devida, tá? Porque ali, durante a consulta, que eu costumo dizer, aquela fase de pré-consulta, onde você está explicando para o paciente, até você estabelecer os honorários, até ele dar o aceite que vai participar da teleconsulta, até esse momento, o vídeo ali, as informações não são tão sensíveis, tá? Não dedicam tanto cuidado, tanta segurança. Agora, a partir do momento que passa a ser informações médicas, a consulta propriamente dito, exames que o paciente transmite para você, como imagem, ou né, mesmo aquilo que ele diz para você, ali já ganha um status de informações sensíveis, aonde ela deve ser resguardada com a maior segurança possível, atendendo duas necessidades. A primeira é a questão ética profissional, né, do sigilo médico, propriamente dito. E nós estamos em vias de entrar em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela também vem determinar que as informações chamadas, que ela classifica como sensíveis, dentre elas entre as informações médicas, elas devem ser tratadas com um nível de segurança máximo, pois você, médico, que está conduzindo a consulta, se essas informações vierem a vazar, você será responsabilizado por não ter dado a segurança adequada a essas informações. Tá? Nós devemos levar em consideração que nós estamos vivendo um regime de exceção. Tá? Tanto é que a telemedicina, nesse momento, ela vem ser permitida em função desse momento de exceção que nós estamos vivendo. Então, você, médico, fala para mim, mas, Diogo, eu preciso atender aquele meu paciente e eu não tenho uma plataforma com nível de segurança que atenda todas as exigências de segurança. Então, nesse momento, por nós estarmos vivendo um regime de exceção, eu vou dizer para você o seguinte: atenda o seu paciente da maneira que der. Atenda pelo WhatsApp, atenda pelo Zoom, por essa ferramenta que nós estamos utilizando, pois é melhor você atender o seu paciente que está precisando de você nesse momento, flexibilizando essa questão da segurança, do que deixar ele sem atendimento, tá? Mas saiba que tanto o Zoom como o WhatsApp, em seus termos de uso, eles não autorizam, né, o uso para telemedicina. Eles dizem lá, olha, se você usar para telemedicina, esse aplicativo não garante a segurança. Né? É a maneira deles deles se isentarem da responsabilidade deles. Então, a telemedicina, ela está autorizada? Sim, está. Está autorizada em caráter excepcional enquanto durar a pandemia. Mas, Diogo, eu vejo um monte de médico fazendo propaganda na internet que está oferecendo teleconsulta, né, dizendo, ligue aqui, venha para a nossa clínica, nós estamos atendendo, nós não paramos de atender, nós vamos te atender por teleconsulta. Isso está regular? Olha, do ponto de vista ético, isso é irregular. Por quê? Aquilo, como eu disse, a teleconsulta ela está inserida no contexto legislativo que já existe, sempre existiu no âmbito do Conselho Federal de Medicina. Esse médico que está agindo dessa forma, ele está incorrendo em várias infrações referente à publicidade médica. Ele está fazendo a captação irregular de cliente, ele está dando publicidade e vendendo um diferencial de mercado em relação aos outros colegas. Então, isso continua não podendo. Tá? Então, tanto é que quando eu digo que a telemedicina ela veio para atender as questões de Covid, para o médico poder atender aqueles pacientes que já são seus pacientes,
E referente aos pacientes novos, deveria se ter um critério para usar a telemedicina. Por exemplo, é um paciente novo que você nunca atendeu, mas você é o cardiologista do Diogo. Tá? Aí, de repente, a esposa do Diogo, a avó do Diogo, a mãe do Diogo, precisa passar por um cardiologista. Naturalmente, eu vou indicar o meu cardiologista para esse meu parente, para esse meu amigo que precisa de um cardiologista. Então, nesses casos que os pacientes chegaram para você através de uma indicação, não vejo nenhum problema em você atender esse novo paciente, iniciar o atendimento por uma teleconsulta. Agora, os pacientes chegaram para você porque você está buscando, fazendo uma busca, dando publicidade a esse atendimento, eu já vejo um indício de infração ética. Outros casos também que me vieram me consultar, principalmente médicos da área de estética, na área de cirurgias plásticas, falando: Diogo, eu posso usar a teleconsulta para fazer o primeiro atendimento? Aí eu falo: o que você vai fazer com o seu paciente? É possível esperar? Ou seja, é um procedimento eletivo? Via de regra, procedimentos eletivos não devem ser feitos nesse momento, nem no seu consultório e nem por teleconsulta. Você deve aguardar passar esse momento para que você, de pandemia, de isolamento social, para que você faça esse atendimento presencialmente. E agora, quem vai julgar os critérios para verificação se é possível fazer um atendimento via teleconsulta ou não é o médico. O médico vai puxar para si essa responsabilidade, pois ele sabe se vai ser necessário o exame clínico ou não. Tá? O grande medo que sempre houve para se instalar a teleconsulta no Brasil era justamente esse, para o atendimento ser feito via teleconferência e o médico comer bola, deixar de ver alguma coisa, alguma cicatriz, alguma rigidez de abdômen, por exemplo, e não fazer essa observação e o paciente vir a sofrer prejuízos, até mesmo a óbito, porque não passou por uma consulta presencial. Bom, gente, é isso que eu tenho para falar para vocês até o momento. Eu tentei cercar aqui a maior quantidade de dúvidas aqui que poderiam surgir, mas agora eu gostaria da participação dos colegas aí, médicos e advogados, justamente para a gente poder enriquecer esse debate. Vamos lá? Diogo, obrigado, cara. Eu acho que foi muito legal. Você foi, assim, você foi no profundo mesmo da legislação que nós temos, né? Nessa questão da telemedicina. Eu tenho algumas observações bem particulares a mim, mas eu vou deixar isso para lá um pouco, porque eu acho que a gente tem que falar um pouco na prática, como você mesmo bem disse, nós estamos vivendo um período de exceção. Eu concordo com você no ponto de vista da leitura da própria portaria e também das outras resoluções, essa questão da publicidade. Gente, da mesma forma que vocês abrem o seu Instagram agora e verificam a quantidade de lives que está acontecendo, né? De médicos, são pessoas colocando à disposição o serviço de telemedicina. E se a gente for ver a resolução que trata da publicidade médica, tem questões muito claras lá, falando da impossibilidade de se fazer publicidade nessa área. E hoje é o que a gente mais vê acontecendo acontecendo por aí, né? As pessoas divulgando uma prática da medicina que não é alcançada aí, vamos dizer assim,
pelo próprio CFM, né? Uma outra coisa que também virou uma discussão muito grande, que é a questão da cobrança dos honorários médicos. Quando a gente está pagando os honorários em termos de dinheiro, até de cartão de crédito, hoje tem PagSeguro, tem várias plataformas de instituições financeiras que acabam facilitando bastante essa questão da consulta. Mas a cobrança desses honorários médicos pelos planos de saúde também dificulta na prática, né, essa situação. Agora a gente consegue fazer se consegue fazer muita coisa pela via telemática, né, pela tecnologia, mas os planos de saúde também vão precisar se reinventar nos seus sistemas informatizados aí para verificar o que a gente pode fazer. Outras questões práticas que eu vejo é a questão da própria plataforma, como o próprio Diogo falou, né? A gente não tem uma plataforma minimamente básica aí que dê uma segurança. O Zoom já tirou o corpo fora. Inclusive, a notícia de hoje é que a Agência Nacional de Saúde Suplementar pediu para todo mundo tirar. Não foi a Anvisa, né? Não foi a ANS. Foi a Anvisa. Foi a Anvisa, a princípio, para os funcionários internos dela. Falaram que não era mais para usar porque tinha um erro de tecnologia lá que poderia vazar alguns dados. O que eu acho que é uma medida de rigor, que é importante fazer para a segurança da informação trocada. O WhatsApp também, né, já tirou um pouco dentro do contrato, né? Falando da plataforma, que eu acho que é um assunto muito importante, nós esperamos que a teleconsulta ela foi autorizada tanto no âmbito particular como privado. Existe uma expectativa de como isso será operacionalizado no âmbito do SUS, né? Se o SUS vai disponibilizar uma plataforma para ser usada pelos seus médicos junto aos pacientes que eles atendem, que eles assistem. Então, se acredita que com a liberação dessa plataforma pelo SUS, essa plataforma vai acabar sendo utilizada meio que como modelo, referência. E também hoje no mercado já existe várias plataformas, né, vários softwares que feitos e desenvolvidos para essa finalidade de teleconsulta. Inclusive tem algumas empresas estão disponibilizando nesse momento para que o médico possa utilizar esse software de maneira gratuita. Seria como o médico experimentar o produto agora durante esse período e, passado esse período aqui de pandemia, logicamente essas empresas vão passar a cobrar. Então é até uma maneira de uma propaganda, né, para chamar esses médicos para serem seus futuros clientes, que essas empresas agora estão disponibilizando esse serviço aí gratuitamente para alguns casos. Quanto a essas plataformas, eu tenho algumas observações a fazer. Tem desde da plataforma que vende para você fazer a instalação no seu consultório e utilizar a partir daí como se fosse um prontuário eletrônico seu, né, contratado do seu escritório. Tem aqueles serviços que vendem, olha, médico, se cadastre aqui no meu site, aí você vai passar e informe quais são os horários que você está disponível. Aí eles divulgam isso para o público e o público, o paciente, entra nesse site, escolhe o médico que tem o horário que melhor lhe convém e faz o atendimento. Isso daí seria uma espécie de um Uber médico, tá? Então são empresas que fora da área médica que vão explorar a possibilidade da teleconsulta. Nada mais, eles vão ser um ponto de aproximação do médico e do paciente. E para isso o médico vai ter que sujeitar
a receber os honorários que eles determinarem. Então, se os médicos aderirem de maneira massiva a essa plataforma, amanhã ou depois os médicos vão estar reclamando que, olha, para eu poder trabalhar, eu tenho que aderir à plataforma, que ela ganhou força no mercado, e ela paga só, paga pouco, paga menos do que eu mereço. Então, isso você tem que tomar cuidado, você médico, para você não criar um monstro nesse momento. Eu acho importante mesmo essas observações, Diogo, porque o brasileiro é muito inventivo, muito empreendedor, e às vezes isso acaba se extrapolando por uma questão de aproveitador e tudo mais. Eu tenho algumas perguntas aqui que já foram feitas. O doutor Marcelo fez uma aqui no grupo e a doutora Raquel também fez aqui no WhatsApp. Ela estava paramentada, está no plantão, então está máscara e tudo mais. Ela falou assim, eu não vou fazer essa pergunta por vídeo, você faz aí, né? A pergunta que mais eu tenho ouvido aqui é se ficou claro na portaria que eu posso fazer qualquer tipo de atendimento por via da telemedicina. O que você tem a dizer, Diogo? Olha, a portaria, ela não diz com todas as letras isso. Ela diz o seguinte, olha, a telemedicina está liberada nesse momento em caráter excepcional em função do isolamento social que está sendo imposto em decorrência da pandemia do coronavírus. Tanto é que houve no início pessoas que entenderam de maneira mais restritiva, dizendo que a telemedicina era exclusivamente para atender os pacientes afetados, né, contagiados com o Covid-19. Olha, o que eu venho dizer, o paciente contagiado com o Covid-19, ele tem que estar internado no hospital. A teleconsulta não vai resolver, tá? A teleconsulta pode ser usada nesse momento com esses pacientes? Pode, mas esse paciente vai demandar uma atenção que vai muito além daquilo que se consegue fazer com a teleconsulta. Então, qual que é a interpretação mais extensiva, vamos chamar assim? Olha, a teleconsulta ela está autorizada nesse momento para poder dar continuidade terapêutica nos pacientes que já estão no serviço de atendimento. Por quê? Olha, se o médico hoje, tá, todos os atendimentos eletivos estão proibidos. O médico só pode atender em seu consultório particular os pacientes em caráter de urgência, até para preservar os próprios pacientes, como a ele mesmo, né, para respeitar todas as regras do isolamento social. Só que, em contrapartida, nós temos lá no artigo 36 lá do Código de Ética Médica que o médico não pode abandonar o paciente que está em seus cuidados. Então, para atender essa necessidade, foi permitido justamente utilizar o expediente da teleconsulta, que são pacientes onde você já tem o histórico clínico, você já tem informações suficientes dele, do quadro dele, você tem o prontuário dele em mãos para você poder, através de uma teleconsulta, fazer um ajuste de conduta, um ajuste de medicamento, renovar as receitas. Uma coisa que eu acho que eu não comentei, que é importante renovar a receita, um coisa importante, aí já vem... É a questão da emissão das receitas, né? Isso já vem em cima daquilo que o doutor Marcelo perguntou aqui no chat. Qual a melhor forma de receber o consentimento do paciente? Imprimir, assinar, escanear é o suficiente? Se o paciente não tiver condições de fazer isso, basta que o paciente escreva que entendeu e concorda com as informações contidas no termo assinado? Aí eu já vou emendar também para a gente falar sobre prescrição, sobre consentimento informado de tratamento e não de receber a consulta por telemedicina, né? E também sobre o receituário.
o que você pode falar para a gente sobre isso? Então, vamos lá. A primeira pergunta aqui, o primeiro tópico, a pergunta do Marcelo Miranda, foi referente ao o termo de consentimento da própria consulta, né? Olha, esse termo de consentimento ele deve ser operacionalizado com a plataforma que você tiver. Você pode encaminhar esse termo de consentimento para ele via e-mail ou via mensagem. O ideal seria ele assinar e devolver para você, digitalizado ou uma foto, bater uma foto e devolver para você. Caso não seja possível, tá? Faça isso. Se você for gravar a consulta, faça isso de maneira bem pausada, bem clara, para que fique gravado em vídeo, tá? Ou em áudio, se for o caso. Mas o ideal é você encaminhar para ele o termo, para que ele você lê em conjunto com ele o termo. Assim você já vai estar explicando todos os itens, inclusive a questão dos honorários, tudo mais. E você pede para ele assinar, escanear e te mandar de volta, ou bater uma foto, pelo menos, e mandar para você de volta, tá? Para você ter isso documentado. Falando ainda da questão da prescrição, tá? Das receitas. Como que eu vou emitir as receitas? Nessa portaria do Ministério da Saúde, a portaria número 64, não, desculpa, 467 de 2020, que veio permitir aí a utilização da telemedicina, ali ela traz esses dois últimos artigos, salvo engano, dizendo, olha, o médico poderá prescrever de maneira eletrônica, ou seja, via uma maneira digital, né? Desde que ele utilize da assinatura reconhecida pelo Instituto Brasileiro de ICP, né? Instituto, bom, é o órgão que emite os certificados digitais, né? Certificado digital, né? Certificado digital. Mas vamos lá. Mas eu não tenho certificado digital. Como é que eu vou fazer? Olha, faça a prescrição normalmente, como você sempre fez, em papel, utilizando ali o seu bloco de receita, e informe para o paciente: olha, eu estou disponibilizando essa receita para você retirar na recepção. Você pode mandar um parente seu aqui retirar, ou, melhor ainda, tá? Mande por motoboy, use um serviço de entrega, tá? Mande essa receita para casa do paciente e diga que, olha, eu vou cobrar tantos reais a mais, que é o valor da entrega. Ou combine com a empresa de entrega que cobre o paciente na hora que ele for receber em sua casa as receitas. Essa necessidade das receitas serem enviadas por entrega, ela vem até, mesmo para aqueles profissionais que possuam o certificado digital, eles vão encontrar um problema na hora de fazer os chamados receituários com receita controlada, receitas especiais, aquelas receitas que são numeradas, né, cujo talonário é emitido pelo próprio órgão, né? Essas receitas, por enquanto, continuam sendo obrigatoriamente devem ser feitas em papel, tá? E entregues de alguma forma para o paciente, para que ele possa fazer a compra. Até aquelas receitas que devem ser retida uma cópia junto à farmácia. O Conselho Federal de Farmácia soltou uma informação dizendo que as farmácias de todo o Brasil elas foram orientadas para aceitar os documentos digitais. Então, elas teriam um site para consultar e conferir, validar aquela receita que o paciente está levando na farmácia, se ela foi assinada digitalmente. Mas,
caso a farmácia não tenha ainda essa tecnologia, acaba sendo necessário, continuando sendo necessário, o envio das receitas por papel. Então, Legal. mesmo que a farmácia tenha essa tecnologia, não são todas as receitas que se consegue fazer de maneira com um certificado, uma assinatura digital. Ainda vão haver essas receitas que serão necessárias ser feitas em papel. Eu vejo o E problema, o que eu vejo o problema na prática, o Diogo, porque por mais que a gente esteja com uma situação de exceção, né, às regras, a gente está falando de droga, né? E não ter a segurança de que aquele documento médico está sendo utilizado de uma forma correta também pelo paciente. Eu estou falando de fraude mesmo, tá? É bem preocupante, né? Exatamente. É por isso que existem receituários controlados, né? Numerados, com são critérios, né, para se tentar evitar justamente essas fraudes aí que podem haver, né? E falando por último a questão do termo de consentimento, né, o consentimento para o tratamento proposto, tá? Eu não comentei até agora, tá? Mas esse termo de consentimento ele deve ser buscado junto ao paciente quando você propõe uma conduta terapêutica para o paciente. Por exemplo, olha, dentre a investigação que eu fiz, eu fechei esse diagnóstico e eu proponho para você, no seu caso, o tratamento A. Por que eu proponho o tratamento A para você? Porque nós temos como alternativa no mercado o tratamento B e C, e em virtude de você ter essa característica especial, vamos supor que você tenha um diabetes, os tratamentos B e C não são indicados, porque ali o efeito colateral vai prejudicá-lo na sua diabetes. Mas é importante que, quando você propõe um tratamento para o paciente, isso independente de ser na teleconsulta ou ser presencialmente, você explique o porquê que você está fazendo essa proposta para o paciente e por que essa proposta você está escolhendo ela em detrimento das outras opções que existem, para que o paciente possa tomar a sua decisão em aderir a esse tratamento ou não. Ele pode buscar, fala assim, por enquanto eu quero buscar uma segunda opinião. Doutor, eu não quero fazer esse tratamento, eu prefiro fazer o outro, que é mais conservador, que vai demorar mais, mas eu prefiro. Então, é importante aqui comprovar que você deu essa liberdade para o paciente, para que o paciente exercesse a sua autonomia, a sua autodeterminação. A necessidade de ser feita por escrito, tá? A lei não diz que tem que ser feita por escrito. A lei diz que tem que ser feito. Você deve buscar o consentimento do paciente. Você pode escrever no prontuário que explicou para o paciente e ele aceitou, tá? Só que amanhã ou depois, caso o paciente venha a dizer que não, venha negar essa informação, não, ele não me explicou, eu não autorizei, eu não sabia, né? O mínimo que você tem que ter é a anotação em prontuário para fazer prova, tá? Porque existe, em tese, parte do pressuposto que o prontuário goza de presunção de veracidade. Mas ali o prontuário foi escrito apenas pelo médico, não tem uma chancela do próprio paciente. Tá? O paciente pode alegar que esse prontuário foi adulterado. Então, isso vai abrir uma discussão grande, tá? No curso do processo. Ao passo que, se você tiver o termo feito de maneira correta e assinado pelo paciente,
juntado no prontuário, você tem uma prova muito maior, muito mais robusta para apresentar para o juiz, minimizando a discussão se isso é verdade ou não. Hidalgo, o seu som está bloqueado. É verdade, desculpa. Eu tenho mais 2 perguntas para fazer. Número 1 é sobre o WhatsApp, né? Hoje, pelo menos pelo que me consta, aqui no Brasil é o aplicativo mais utilizado de trocas de mensagem entre as pessoas, né? Como que os médicos normalmente utilizam para conversar em modalidade de orientação? Espero que seja na modalidade orientação, né? O WhatsApp para conversar com seus pacientes, né? Qual que seria a melhor forma aí para a gente dar segurança pro médico sobre as trocas de mensagens realizadas pelo WhatsApp? Eu estou dando um exemplo do WhatsApp, mas pode ser qualquer outra, o Telegram, o Skype, Messenger do Facebook, que o seja. Olha, o WhatsApp, usando ele como exemplo, lá vamos fazer aquele exercício de ler os seus termos de uso. Todos esses aplicativos, quando nós instalamos, ele, antes de autorizar você a usar esse aplicativo, ele coloca lá para você clicar num estou de acordo com o termo, com as condições de uso. E geralmente tem aquele texto comprido que você rola a tela, né, até achar o botãozinho e dá o Enter e acabou. Se você for ler os termos de uso do WhatsApp, né, ele coloca lá um trecho dizendo que esse aplicativo ele não traz a segurança para se utilizar em medicina, para o nível das informações tratadas em medicina. Essa é uma maneira dele, o WhatsApp, falar, olha, eu disponho a ferramenta para você, mas eu não me responsabilizo com a segurança da informação, porque essas informações elas podem ser hackeadas, né? Pode ser copiadas, eles podem pegar sua senha e utilizar isso de uma maneira relativamente fácil, né? Nós tivemos aí na nossa história recente a história e os episódios do Telegram, né, que pegaram lá as conversas do Moro e de uma sequência de autoridades aí do Brasil. Essa é uma realidade, tá? Aquilo que eu estava dizendo, utilizar o WhatsApp e essas plataformas que nós temos disponível gratuitas aí, o Zoom que nós estamos usando no momento, o próprio Telegram, é melhor usar o que tem à mão, né, do que não atender o paciente, do que ser omisso em relação ao paciente. E, utilizar dessas plataformas, eu entendo que nesse momento você pode utilizar, só que deixe claro isso lá no começo para o paciente, olha, nós estamos utilizando essa plataforma, que é o recurso que nós temos disponível, e o nível de segurança dele não é o melhor. Nós estamos tomando todo o cuidado do mundo. As informações aqui passadas eu vou arquivar adequadamente. E o médico, né, eu tenho a obrigação de arquivar isso no prontuário, ou seja, você vai arquivar isso no seu micro, vai arquivar isso num disco externo, da melhor maneira possível, né? E já vai apagar, não vai deixar essas informações, esses arquivos no histórico da sua conversa ali com ele, né? Porque às vezes que nem você pega uma conversa no WhatsApp, você deixa ali 1 ano de conversa e ali tá, né? Se a pessoa tiver espaço no celular, então ali todas as mídias que foram enviadas, todas as conversas que foram feitas, e ficam arquivadas ali e ficam sujeitas a serem
hackeadas de alguma forma, né? Então, o importante é você arquivar isso fora do aplicativo, para manter isso de alguma forma junto ao prontuário do paciente, né? Lembrando que você é o responsável pela guarda do prontuário. Você, médico assistente, que está fazendo a teleconsulta. A última pergunta que eu tenho aqui, e aí eu também dou oportunidade para alguém, se quiser fazer uso da palavra, só me avisa que eu solto aqui dou autorização, né, aqui para falar. Sobre esses equipamentos que nós temos aí de domésticos, né, de verificação de alguma coisa. Por exemplo, hoje eu tenho no smartwatch, eu tenho possibilidade de pedir, de contar minha pulsação, né, de aferir quantos pulsos por minuto eu estou emitindo. Eu tenho esfigmo-namômetro que eu posso comprar numa farmácia para mim, né? E aqueles aparelhinhos digitais, né? Aparelhinho, isso, aparelhinho digital e tudo mais, termômetro. Mas todos esses equipamentos, nós sabemos que eles são domésticos, né? Tem aí uma capacidade aí relativa de aferir uma informação de momento e tudo mais. Como que fica essa questão da anamnese, né? Eu posso utilizar isso tranquila, eu médico, né? Posso utilizar isso de uma forma tranquila para diagnosticar ali, de acordo com os sintomas do paciente, a moléstia dele? Tem algum cuidado que o médico tem que tomar? Vamos ver se eu entendi. Se o médico ele pode pedir pergunta para o paciente. Se ele pode confiar cegamente nessas. Então, você tem um aparelho de aferição eletrônica, aferição de pressão eletrônica na sua casa. Mede a pressão, me informa quanto é que deu, né? Olha, esses aparelhos são de uso doméstico, de uso popular, né? Eles servem para por exemplo, o paciente medir a glicemia, furar o dedinho, ele medir a glicemia todo dia. Eles servem para fazer uma monitorização do paciente, para verificar o andamento regular do paciente. E não é porque agora nós estamos usando a teleconsulta que vai ser diferente de quando nós fazemos a consulta presencial. Então a pergunta é: você médico, você já utilizava essas informações, né, como verdadeiras para atender o seu paciente, né? Aí você fala assim: não, o paciente medir a pressão é só a pressão no consultório, ou é só fazendo um exame mais apurado como o Holter. Então as regras continuam a mesma, tá? Esses equipamentos que geram essas informações que vai ser necessário para o médico fechar o diagnóstico, muitas vezes o paciente ele não tem capacidade para utilizar esse aparelho. Ele pode utilizar esse aparelho de uma maneira errada, ele pode mentir para você, né? Ele pode colocar lá, assim, ele passa uma informação para você errada, diferente daquilo que o aparelho aferiu. Então existe né, que a gente costuma brincar, né? O sujeito está preso, prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, né? Ele pega, tira a tornozeleira do pé dele, coloca no pé do cachorro, né? Que vai ficar trancado em casa e sai para passear. E a empresa que está monitorizando se ele está em casa ou não, olha lá, ele está na casa dele, está andando de um lado para o outro lá, que é o cachorro andando no quintal, né? Então tem que ter muito cuidado com essas informações geradas por esses equipamentos
caseiros, vamos chamar assim, né? Justamente pela confiabilidade, tanto da questão técnica como a questão que nós sabemos que o paciente mente, o paciente omite, né? E muitas vezes o médico ali, olhando a linguagem corporal, né, que o corpo fala, e às vezes, né, até com o jeito que o paciente chega no consultório, o caminhar dele, né, a marcha dele, já diz muito ao médico, né, para ele fechar o seu diagnóstico. Tá certo. Tem alguém aí no auditório que quer fazer algum tipo de intervenção? Só dar só falar aí um pouco, só falar aqui no grupo do chat aqui. Eu acho que essa questão é importante, o Diogo, porque muitas vezes a gente vai utilizar da telemedicina, né? O médico vai se utilizar da telemedicina com os parâmetros trazidos pelo médico, pelo paciente, né? Num serviço hospitalar ou num consultório médico, o médico tem lá os seus equipamentos pessoais, e no hospital tem uma triagem, né, que é feita lá com equipamento que já está ali aferido direitinho, em metro e tudo mais, para verificar se aquelas informações são corretas, né? E aí você fechar o diagnóstico em cima de informação simplesmente do paciente, aí isso pode gerar uma responsabilização, né, por um erro de diagnóstico lá na frente. Então, essa questão do cuidado com informação, cuidado com documentação, é muito importante para o médico, primeiro, por conta da questão do prontuário, né, porque a obrigação dele é alimentar essas informações, e, por outro lado, também, como a própria resolução do Conselho Federal de Medicina fala que o prontuário ele é um documento que fala do histórico de saúde do paciente, ele serve para o ensino, ele serve para a equipe multi ter acesso às informações do paciente, mas também ele pode ser utilizado para a defesa legal do médico, né? Então, é importante que o prontuário médico esteja corretamente preenchido, né, atualizado, com os dados verdadeiros, né, e também com essas informações para que o médico possa se precaver lá na frente também, porque a gente não sabe como que vai ser lido, analisado, interpretado todo esse nosso período que nós estamos vivendo aqui, nesse universo de 30 dias que nós estamos tendo, né? Daqui para frente, como que o judiciário vai analisar isso, como o próprio conselho, os conselhos regionais de medicina vão analisar a questão do cumprimento das normas éticas, tanto do compilado, né, do Código de Ética Médica, quanto das resoluções esparsas, né? Inclusive, tecnicamente, aí vem o meu problema com a portaria do Ministério da Saúde, né? O Conselho Federal de Medicina até agora não se pronunciou acerca da portaria, ou seja, ela está chancelando, esse silêncio do Conselho Federal está chancelando a portaria do ministro da Saúde. Então, assim, existem algumas questões minhas jurídicas que são caras, mas tudo bem, eu estou analisando isso como um período de exceção. Pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estiveram aqui, principalmente ao Dr. Diogo, de muito bom coração veio aqui trazer os estudos que ele teve nas últimas semanas, que ele, inclusive, né, Diogo, você fez um material sobre telemedicina, né, com outros 5? Isso, eu, né, incluindo, né, nós num grupo de 6 advogados aí, de 6 estados diferentes do Brasil, né, nós nos propusemos a estudar o tema e fizemos uma espécie de uma cartilha em forma de perguntas e respostas, tá? Ela está disponibilizada nas redes sociais, já foi
quem não teve acesso ainda e não conseguiu encontrar, pode solicitar para mim. Diogo, aproveita e fala aí qual que é o todos seu... os membros aqui da comissão, né, o Hidalgo e os demais aqui, que eles tiveram acesso a essa cartilha, né, que ela foi feita justamente para tentar trazer um pouco de segurança, né, um sentimento de segurança para os profissionais da saúde que estão nesse momento aí sendo tão exigidos, né? Então nós que somos advogados, que estamos na retaguarda aqui dos profissionais da saúde, é o mínimo que nós podíamos fazer, né? Tentar dar um pouquinho de segurança. E a pergunta, né, que nós temos, né? A telemedicina está autorizada em caráter excepcional enquanto durar a pandemia. E como que vamos ficar daqui para frente? Eu acredito que passando esse período de pandemia, não só em relação à teleconsulta, mas em relação à nossa vida em caráter geral, de uma maneira geral, nós, né, vamos ter uma série de experiências, passar por uma série de experiências que vai nos colocar num lugar diferente daquele que nós estávamos antes da pandemia. Dentre eles, eu acho que a telemedicina. Eu acho que passado esse período período de urgência, vamos chamar assim, um período de isolamento social, aonde essa portaria vai deixar de ter vigência, eu acho que devido à experiência que nós vamos ter conquistado, a telemedicina não vai poder deixar de existir. O que eu espero, o que eu acredito, que ela venha a ser melhor regulamentada para trazer segurança para os usuários, segurança para o médico, segurança para o paciente, que a regulamentação seja mais clara. E provavelmente voltando com essa, assim como um medicamento quando vai ser lançado, ele tem que ser feito testes num grupo de humanos para verificar sua eficácia ou não. Agora, nesse momento, nós estamos vivendo essa experiência com a telemedicina, onde nós vamos ter um histórico para poder testá-la e verificar o que funcionou, o que não funcionou, e assim o Conselho Federal de Medicina vai ter um pouco mais de segurança e respaldo para poder regulamentar o assunto, né? Porque até agora o Conselho Federal de Medicina acabava tendo exemplos, né, de utilização de telemedicina restritos a grupos de hospitais, né, que já tinham desenvolvido, que tinham poder econômico para desenvolver uma ferramenta nesse respeito, né? Agora nós estamos falando numa escala nacional, para todos, né? Todos estão utilizando a telemedicina, né? Bom, Então, tomara que isso aconteça na prática e a gente tenha aí uma segurança para o paciente, que é importante, que pode se consultar com o médico, dentro de uma segurança da medicina e jurídica também, e também resguardando o médico aí da atividade dele estar eticamente correta, né? Eu coloquei aqui no grupo o seu Instagram, caso as pessoas queiram entrar em contato com você, Diogo, para solicitar o documento. Nós estamos gravando essa reunião, eu devo disponibilizar depois o endereço aí para vocês, colocando no YouTube. Eu quero agradecer novamente você, Diogo, pela gentileza aí de nos passar o seu conhecimento. Na próxima semana, ainda a gente não tem uma data específica, nós devemos ter uma nova reunião. Dessa vez a gente vai tratar um pouco das questões de EPI, né? Do equipamento de proteção individual dos médicos, né? Para a proteção individual dele e também de quem ele está prestando o atendimento, né? Eu acho que é uma questão importante para a gente levar em consideração, porque as notícias que nos vêm passando é justamente da falta desses EPIs. E o que o médico tem que fazer
qual o mecanismo dele fazer a denúncia da falta de EPI. Eu devo, né, eu médico, devo continuar fazendo o atendimento caso eu não tenha esse equipamento, o que fazer, né? Então, acho que são questões jurídicas importantes para o médico, para ele poder ter segurança para si e também para os outros. Infelizmente, a gente já tem verificado em alguns serviços que o próprio médico tem sido vetor de contaminação aí de outras. Contaminação não é a palavra correta, né? De passar aí o contágio para outras pessoas, porque ele realmente está atendendo os pacientes ali a pelo, né? No pelo, como se diz na gíria, né? Sem muita proteção. E isso é importante a gente falar aí, tanto para vocês médicos, quanto para os advogados também, para poder prestar aí a melhor consultoria aí para os seus clientes, correto? Isso mesmo. E a questão dos IPIs é de tamanha relevância que nós vemos, estamos recebendo notícia diariamente, né, de profissionais de saúde que vieram a falecer contaminados com o Covid-19, né? Isso desde os médicos, os enfermeiros, e nós temos que levar em consideração também todos os profissionais da saúde, tá, envolvidos. Isso eu digo desde o porteiro, desde a senhora que passa com a bandeja entregando a alimentação, desde do pessoal da limpeza. Todo esse pessoal merece todo o nosso apoio e cuidado nesse momento. E o que eu acho que vai ser muito interessante nessa nossa próxima reunião, quando nós pretendemos tratar de IPI, é que né, a nossa colega Luísa, da comissão, presidente da comissão de Guarulhos, né, ela estava já desenvolvendo uma pesquisa quanto à questão prática, né, a utilização prática dos EPIs, né? Não vamos ficar só na questão jurídica, mas vamos tentar ali discutir e trazer algumas explicações aí de ordem prática mesmo em relação ao uso correto desses equipamentos. Né? Que não adianta ter o equipamento e usar errado, né? Tem essa também, né? Então, gente, muito obrigado aí pela presença de vocês virtual aqui nessa sala. Para aqueles que não assistiram, depois eu disponibilizo o link, né? E até a semana que vem, acompanhe as nossas redes sociais que a gente vai fazer a divulgação do evento, tá bom? Um forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau.